Como fazer um bom final? Pode parecer meio maluco falar disso no início de um vídeo, mas foi tentando responder essa pergunta que um dos melhores finais e mais icônicos dos quadrinhos, e diria até que da cultura pop, foi criado. Eu sou Roberto II e você está assistindo mais um vídeo da Hora Suave. E antes da gente ir pro tema de hoje, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, deixe seu like e vamos pro vídeo de hoje. O que é um bom final? É uma tela surgindo dizendo fim? É um filme que vai indo a sua cor até acabar? É talvez um final abrupto? A verdade é que é muito difícil definir o que é um bom final. Mas isso é o final de uma história. Quando a gente está falando de seriado ou quadrinho, toda semana, todo mês, cada quinzena, você tem que ter uma pontuação para a sua história, para indicar que aquilo que você está mostrando acabou. E por conta disso, durante os anos, nós tivemos várias ferramentas para isso. A própria televisão, que se você for ver, por exemplo, séries mais antigas, você sempre tinha uma piadoca final, como a Jenny, de Ginny é um gênio, transportando as pessoas para um lugar inusitado. E aí, vem o crédito, acabou tudo, pronto. Mas, se a gente for olhar para a própria televisão, você pega séries como Golden Girls, que é de 1985, que acabava com a piadoca subindo e os créditos. Please, I had to turn you from the window so you wouldn't inhale the drapes. Algo que foi copiado por Seinfeld, de 89. E Friends, que começa em 94 e termina em 2004. Ou seja, estamos falando aí de 40, 50 anos de televisão em que muito pouco se mudou de como você encerra um sitcom. Mas foi justamente por não saber como encerrar que o Superman resolveu dar uma piscadela para sua audiência, figurativamente e literalmente. E na verdade, talvez ele tenha precedido todas essas séries que eu falei, porque para entender isso, eu tenho que explicar como os quadrinhos funcionam ou funcionavam lá em 1938, que é quando o Superman apareceu pela primeira vez. Hoje nós temos quadrinhos mensais de 24 páginas em que você tem o início, meio e fim de uma história e às vezes algum gancho para você seguir para um arco maior. Mas na Era de Ouro isso não era tão comum. O que acontecia é que você tinha pequenas histórias dentro, como se fossem antologias que não necessariamente conversavam entre si, não era obrigatório, e você tinha que encerrar elas de uma maneira que elas se fechassem e ao mesmo tempo as pessoas quisessem continuar lendo a próxima história, o que era uma tarefa muito difícil, principalmente para um meio que estava começando como os super-heróis. A gente está falando de capa, cueca por cima da calça, a gente já tinha pulp, a gente já tinha outros tipos de quadrinho, mas o alvorecer dos super-heróis é aqui. E é então que a televisão faz o seu papel de novo, porque lá em 1941 você tem o primeiro curta animado da Fleischer, que era um estúdio da época, do Superman. Nele a gente tem uma solução muito simples para o público entender que a história está acabando. Sem uma piadoca, sem uma risada, sem uma claque, Clark Kent simplesmente olha pra gente e dá uma piscada. Isso foi ser implementado nos quadrinhos no ano seguinte, em Superman 19 de 1942, onde o Superman termina a história piscando para uma versão projetada na tela dele. Meio que uma quebra de quarta parede, se você tomar essa liberdade. E desde então, toda vez que o Superman consegue enganar alguém que está quase descobrindo que Clark Kent é o Superman, ou que ele consegue desbaratinar um vilão, é a assinatura que ele vira para você que está lendo aquela história e dá uma piscadela. Isso se tornou tão icônico que acaba sendo um símbolo do próprio Superman nos quadrinhos. Óbvio que a piscada já tinha esse símbolo de tô brincando, te peguei, já existia e foi o que motivou a piscada do Superman. Mas durante todo um período da Era de Ouro, isso virou uma assinatura tão grande que é difícil você homenagear o Superman sem pensar nela. E aí eu vou te dar dois exemplos clássicos dessa própria homenagem ao Superman. Em Cavaleiro das Trevas, quando você pensa que Bruce Wayne morreu enquanto ele derrotava o Superman, o Clark Kent está no funeral e escuta as batidas do coração do amigo. Ele então percebe que, assim como nós leitores, foi ludibriado
e sem pensar duas vezes, olha pra você e dá uma piscadela. Isso é tão simbólico pro personagem que quando o roteirista Alan Moore foi chamado para encerrar as histórias do Superman lá em 1984, ele conta toda uma história de como o Superman abriu mão dos seus poderes e sumiu, apenas para no final brincar com a gente, mostrando que o esposo desconhecido de Lois Lane até então é o nosso querido Superman. Então é isso. Às vezes, não saber como finalizar é o primeiro passo para dar início a algo grandioso, como uma simples piscada que virou um dos maiores símbolos das histórias em quadrinhos de todos os tempos. Esse vídeo de hoje existe graças aos nossos apoiadores, que você confere aqui no catarse.me/falaanimal, em que você pode apoiar a gente a partir de R$10 e ajudar a gente a continuar criando conteúdo. Esse é um tipo de vídeo novo que eu espero que vocês gostem, e para sinalizar isso, deixa o like, compartilha com todos os seus amigos, ativa o sininho, compra pelo nosso link da Amazon aqui embaixo, entra no nosso grupo de ofertas através do link também. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.